sim. Seu nome? Sou Sérgio, mídia ativista do Rio de Janeiro. E gostaria de levantar uma questão no posicionamento de vocês quanto à repressão da Polícia Militar, ok? A nós, de mídia independente ou corporativa. Mas particularmente em relação às manifestações que começaram... Não, independente. Eu, por exemplo, estou nas ruas, nas manifestações, mas também estou nos morros. Me sinto mais seguro com isso no morro do que embaixo. A polícia está batendo, está batendo. Quer me parecer, o senhor falou que se sente mais tranquilo quando faz esses movimentos no morro do que quando faz onde tem policiamento, quer dizer, exatamente uma inversão, exatamente o contrário. Aí quer me parecer que, como em quase todos os segmentos da sociedade brasileira, elas precisam avançar. A polícia precisa avançar. Ela precisa ser melhor aparelhada, ela precisa ser melhor remunerada, ela precisa ser melhor treinada, para que ela alcance um status ou uma condição em que ela não se deixe corromper, em que ela não faça a mistura que hoje a gente... O filme Tropa de Elite 1 e 2 retrata isso muito bem. Quer dizer, as pessoas no Rio de Janeiro, elas estão tanto com medo dos traficantes, como também da polícia. Têm medo da polícia. Então, como resolver isso? Me parece que a solução será um encaminhamento para o fortalecimento das instituições, para que se abram concursos públicos mais rigorosos, mas que o Estado possa oferecer salários compatíveis para que pessoas melhor capacitadas, melhor qualificadas, elas se identifiquem, elas tenham interesse por aquele concurso, porque não vai pagar R$1.000 ou R$1.500, vai pagar mais. Então nós tenhamos uma polícia mais preparada, repito, mais qualificada, mais sensível, para entender, para diferenciar, porque eu acho que muitos deles não diferenciam, o que é um movimento ativista, um movimento ou uma manifestação de qualquer espécie, do que é baderna. E aí, como a polícia não faz essa distinção, ela nivela por baixo, e nós estamos tendo esses graves distúrbios sociais aí, particularmente porque a polícia não consegue fazer uma seleção do que é o ato criminoso, do que é uma manifestação legítima da população. Obrigado. Bom, eu vou fazer aqui um breve parênteses, né, porque passa exatamente por aí a questão, do ponto de vista absolutamente técnico. Tecnicamente, a questão é muito simples, né? A repressão à liberdade de expressão pela polícia militar é ilegal. E a repressão à liberdade de cobertura de uma manifestação, de expressão da população é também ilegal. O que a polícia pode reprimir, e na verdade a polícia existe para isso, né, são condutas tidas por criminosas. E a polícia militar, mais especificamente por ser uma polícia ostensiva, tem a finalidade de estabelecer, de manter a ordem pública. A ordem pública não reprimindo aquelas pessoas, evidentemente, que estão se conduzindo de acordo com a lei, né? Então, se o indivíduo tem uma determinada opinião política e se reúne com outras tantas pessoas para manifestar livremente a sua opinião em relação a uma insatisfação, por exemplo, com o governo, com uma política pública, essa manifestação ela é legítima, é legal e não pode ser reprimida. Agora, se o manifestante, né, destrói um carro, bom, aí é uma outra coisa, porque aí o que vai ser reprimido não vai ser a liberdade de expressão daquela manifestação, vai ser um crime contra o patrimônio praticado, ele está cometendo um crime de dano, né? Joga fogo, efetivamente, num estabelecimento comercial. Bom, aí a prática é do crime, a repressão é o crime.
Então, isso é muito interessante, porque às vezes isso não é perfeitamente identificado na atuação da atividade policial. E às vezes acaba havendo um exagero. Às vezes, a par de reprimir o crime, que é a legítima atividade policial, acaba havendo a repressão de uma conduta que é legal. E isso é absolutamente equivocado, né? Então, tanto no que se refere. E aí, até além da questão da cobertura, vou até em relação à questão da manifestação, né? A manifestação, ela é livre, ela é assegurada pela Constituição, evidentemente tem que ser feita de forma organizada. Eu quero me reunir para me manifestar com um grupo de pessoas. São 5.000 pessoas. Bom, eu não vou me reunir numa avenida de tráfego, viabilizando o tráfego na cidade. Eu vou ter que comunicar primeiro a autoridade policial que vai organizar a minha manifestação. Então você vai fazer a sua manifestação, mas em meia pista. Por quê? Porque outra pista tem que ser utilizada. Pode ser que precise uma ambulância passar para socorrer uma pessoa, enfim. Não pode ser inviabilizado o trânsito na cidade. Então, ordenadamente, toda liberdade, toda expressão deve ser manifestada livremente, sem repressão policial. A repressão é um crime. Se não há prática de crime, não há que se falar em repressão. Então, vou falar um pouquinho. Eu concordo totalmente com o Dr. Felipe Pinelli. A meu ver, uma pessoa de fora que não participa de manifestação está havendo um excesso, tanto por parte dos manifestantes quanto por parte policial. Eu vejo que quando teve, acho que foi dia 13 de junho, que eles foram para Presidente Vargas. 20. Então, foi muita gente, foi bonito de se ver. Eu acho que ali valeu até chegar ao ponto de quebrar vidraça, de depredar patrimônio público, etc. Então, nesse caso, infelizmente, a repressão policial tem que, os policiais têm que agir. A repressão policial é precisa, entendeu? Eu sou a favor das manifestações, mas de uma forma de liberar a expressão. Agora, quando há um excesso, infelizmente a polícia tem que agir. E a polícia acaba fazendo de forma homogênea, né? Ela não quer saber quem é ativista, pacífico, entre aspas, quem está depredando, quem são os black blocs, vamos dizer. Então ela acaba tratando todo mundo de forma igual e, infelizmente, acontecem essas coisas, as pessoas saem feridas, etc. Ok? Só queria então fazer um adendo, já que o motivo do encontro é a mídia, a justiça, né, a livre expressão. Existe também dentro desse conteúdo o seguinte: a mídia corporativa, muitas das vezes, manipulou informação para a sociedade, para que essa sociedade fosse de encontro a esses manifestantes pseudamente, na minha cabeça, são os vândalos. Black bloc, na verdade, não existe, existe uma tática. Tática essa que a polícia também tem, tática que ela põe policiais disfarçados, provocam esse processo inicial que é chamado de vandalismo, e aí sim vem essa parte mais efetiva de dano, digamos assim. Mas muitas das vezes esse dano foi provocado por um elemento policial, por um instrumento policial. Só que recai naquele lá que é um coitado, é um anônimo, que bota uma máscara ou não põe uma máscara e são atacados. Assim como o doutor colocou, as manifestações começam, quando vai se chegando perto de algum movimento, de algum ponto político, a polícia simplesmente ela começa a atacar, você não precisa fazer nenhuma ação. As ações, elas são, na verdade, reações. Só que aí, a mídia corporativa, seja ela principalmente Rede Globo e entre outros delas, faz o quê? Vai te mostrar aquela coisa, a reação. O primeiro pedaço, o primeiro momento de ação, não é identificado por essas mídias, para fazer exatamente com que a população vá contra esses movimentos. São movimentos legítimos. Movimentos que estão aí
e digo assim, com a minha particularidade, que eu sou simpatizante de todos os movimentos sociais, todos. Infelizmente, alguns são trucidados pela polícia militar, e não importa se a manifestação com black bloc, porque aqui mesmo, recentemente, como eu vejo trabalhadores que são de qualquer classe social, hoje em dia a polícia está num poder tão extremo que se o trabalhador botar 10 na rua e botar um pedaço de pista, se a polícia resolver jogar bomba, vai jogar bomba. Eu tenho vídeos que a manifestação está aqui, a polícia resolve dar tiro na casa da mulher lá em cima e atingir crianças e bebês, mas a manifestação está aqui. Então, o que eu questiono é exatamente o que está acontecendo entre o Poder Judiciário, que está prendendo pessoas, como nós temos pessoas aí presas, com provas subjetivas, enquanto outras pessoas com provas objetivas estão soltas, como já foi colocado aqui. Por quê? É um país, na verdade, de discriminação. E essa justiça, hoje, ela é muito questionada por nós. Que eu falo nós, é algumas pessoas que resolveram não ficar ligadas nas mídias corporativas, porque elas são manipuladoras. Hoje a internet, claro, tem muita baboseira, tem muita, mas é ali que também tem várias informações verídicas, porque nós temos profissionais com câmeras passando processos ao vivo. Hoje nós temos uma mídia que ela passa ao vivo o que está acontecendo. Então, quando um polícia vai e tenta botar uma coisa dentro da bolsa do outro, a gente está vendo. Quando os 3 policiais se disfarçaram de manifestantes, jogaram coquetel molotov e atingiu o próprio policial lá, nós registramos, que foi a situação que eu creio que todos saibam, que foi a prisão do Bruno. E podemos tirar ele de lá porque tínhamos maciça mídia independente para provar que não foi ele. E a Globo não teve o que fazer a não ser pegar as imagens dela e ter que distribuir, porque senão ela ia se queimar também. Certo. Então é isso que eu gostaria de deixar claro, que eu acho que está tendo uma inversão realmente de valores, se essa justiça ela é cega ou se ela não é cega. A justiça é cega, assim como um mediador aqui. Sim. Preste atenção. Não foi nenhum trocadilho. Desculpa. Não, faz parte. Eu agradeço, me coloco como você em determinados momentos. Eu acho que todos aqui são ativistas, que se não fossem ativistas não estariam aqui. Perfeito? Penso que o Dr. Guilherme colocou com muita propriedade quando ele resgata 2 momentos de crise que a imprensa, né? Numa ditadura civil, depois de uma ditadura militar. Eu penso que essa crise também é um pouco vivida pela polícia, porque talvez ela ainda tenha resquícios, ela ainda traga marcas de um momento tenebroso que não devemos esquecer. Agora, também imagino que a nossa população também está aprendendo a reivindicar. Então eu penso que tudo isso é válido para uma democracia que precisamos construir. Uma democracia que precisamos e queremos construir. Quando, inclusive, falávamos da internet, eu acho que o grande desafio disso tudo é o tempo real. Eu acho que o grande problema da internet é dar a notícia em tempo real. E aí eu vou me recordar de um dos meios de comunicação mais com a cara do nosso povo, que é o rádio. E o episódio que o Guilherme colocou aqui do Eduardo, eu estava sintonizado numa emissora de rádio. E olha, com uma velocidade até maior do que a da internet. Eu estava sintonizado na CBN e
com os aplicativos de notícia no iPhone. Então a gente pode observar isso. Então acho que nós estamos aprendendo a viver numa sociedade democrática. E outra, infelizmente, eu não conheço um que não seja manipulador em apresentar a sua versão, em apresentar a sua verdade. Isso é nosso. E é por isso que nós estamos aqui lutando e não podemos abrir mão desses dois instrumentos da democracia, que é a imprensa livre, a mídia livre e a justiça livre também. Ao momento que atacam essas duas instituições, eu fico muito preocupado, porque é a democracia que está em risco. Podemos encerrar então?